Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Roberto. Já tive a oportunidade de trabalhar com vocês em outras disciplinas. Estudaremos agora a prática de formação profissional do módulo 4. As orientações acerca das atividades que vocês cumprirão encontram-se no ambiente virtual e com o tutor presencial também. Informem-se o quanto antes e não deixem para a última hora. Nesta aula, nós trataremos de forma rápida sobre licitações e prestação de contas nas administrações públicas. Vamos lá? Licitação. A administração pública exerce atividade complexa e necessita de amparo diretamente relacionado à aquisição de bens e serviços de terceiros, firmando contratos para realização de obras, prestação de serviços e outros. Seria injusto a lei admitir que os administradores pudessem escolher sem critérios de transparências as pessoas a serem contratadas. A licitação é regulamentada pela Lei 8666, de 21 de junho de 93. Tem como principal exigência a satisfação do interesse público a respeito aos princípios da isonomia ou igualdade e também da impessoalidade. A administração pública, ora licitante, parte do pressuposto da competição, onde vencerá a proposta mais vantajosa para o poder público. Observa-se, além do critério de menor preço, também o de melhor técnica ou de maior lance. Logo, envolve o maior número de ofertas e qualidade na prestação de serviços. Princípio da publicidade. Os princípios da licitação orientam os fundamentos de seu procedimento e vale citar o princípio da publicidade, não somente para divulgar o procedimento da licitação aos interessados, mas também para assegurar a todos a fiscalização da probidade administrativa. Existem 6 modalidades licitatórias, que são: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e o pregão. Cada uma com sua característica específica, valendo-se do valor do contrato ou do objeto. O pregão é a mais recente modalidade de licitação. Veio proporcionar maior competitividade e oportunidade de competição, por disponibilizar o uso da tecnologia eletrônica, a internet, garantindo assim maior agilidade e redução de custos, dentre aí outras vantagens também. A modalidade concorrência, por ser a mais complexa, participa de todas as fases, como a abertura, a publicação dos editais, habilitação, julgamento e classificação, e também a homologação e a adjudicação. O termo licitação vem do latim licitor, are, ou licitar. Denota o ato de oferecer maior lance, de dar preço. A licitação trata-se de um procedimento administrativo formal vinculado à administração pública direta ou indireta, onde esta convida empresas interessadas, as licitantes, a apresentarem propostas a fim de oferecerem bens e serviços, todos colaborando para formar a vontade contratual. De um lado, a administração institui as condições da licitação, edital ou convite. De outro, os participantes retiram o edital
e apresentam as propostas e até mesmo as garantias. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, no seu inciso 21, determina a obrigatoriedade da licitação para a aquisição e alienação de bens e contratações de serviços, todos realizados pela administração no exercício de suas funções no âmbito dos poderes, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Logo, a Lei 8666 de 93, ao regulamentar o referido artigo, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Licitação é um procedimento anterior à celebração de um contrato, permitindo que várias pessoas ofereçam propostas e, em consequência, permite também a escolha mais vantajosa para a administração, resguardando assim o interesse público. Vale lembrar que a licitação é regra para a administração pública. No entanto, existem hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. As hipóteses de dispensa ocorrem em razão de pequeno valor, custo econômico e temporal, objeto, pessoa e situações excepcionais, como, por exemplo, quando a demora do procedimento é incompatível com a urgência daquilo que se deseja realizar, daquilo que se deseja adquirir. Descritas, então, aí na Lei da Licitação, em seus artigos 17, incisos 1º e 2º, e também no 24. Já a inexigibilidade, ela está claramente descrita no artigo 22, também da Lei 8666, a Lei das Licitações, resultado da inviabilidade de competição, o que emana de carência dos pressupostos que justifiquem aí a sua realização. A licitação é norteada por princípios básicos, alguns expressos em lei, definindo então o procedimento licitatório. São eles: primeiro, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade ou a isonomia e impessoalidade, o princípio da moralidade e probidade administrativa, o princípio da publicidade, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio do julgamento objetivo, princípio da competitividade, princípio do formalismo procedimental, princípio do sigilo das propostas e o princípio da ampla defesa. Explicarei de forma bem rápida para vocês o que consiste cada um destes princípios. Bem, o primeiro, que seria o princípio da legalidade, significa que o legislador não pode fazer prevalecer sua vontade pessoal. Qualquer ato da administração pública tem que ser respaldado pela lei. O segundo, o princípio da igualdade ou isonomia e da impessoalidade. Este princípio indica que se deve prestar semelhante tratamento a todos os administrados que estiverem na mesma situação. Deve a administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos sem considerar as condições pessoais dos licitantes. O terceiro, o princípio da moralidade e probidade administrativa. Exige da administração agir e atuar de forma ética, consoante com a moral e os bons costumes. Justiça e equidade, nada mais do que honestidade no modo de proceder. O quarto princípio, o da publicidade, ele reza o dever de transparência, diz respeito não apenas à divulgação do procedimento, como também aos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação. O quinto princípio, o da vinculação ao instrumento convocatório, é a garantia do administrador
e também dos administrados, que obriga a administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento ele se torna inválido. O sexto princípio, o do julgamento objetivo, diz que os julgamentos das propostas devem ser feitos de acordo com critérios previamente fixados no edital, evitando assim qualquer surpresa para os participantes da competição e afastando a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatos subjetivos, mesmo que seja para benefício da própria administração. O sétimo princípio, o da competitividade, ele regulamenta que a administração não pode adotar medidas ou criar regras que comprometam o caráter competitivo. Se não houver competição entre os concorrentes, perecerá a própria licitação. O princípio oitavo, que seria do formalismo procedimental, diz que a licitação ela está vinculada às prescrições legais que regem em todos os atos e fases, unindo a administração e os licitantes às suas exigências, desde a convocação até o momento da homologação da adjudicação. O nono princípio, o do sigilo das propostas, determina que as propostas elas devem ser lacradas e só devem ser abertas em sessão pública previamente marcada, uma vez que ficaria em posição desfavorável ou favorável o proponente que viesse a conhecer a proposta do outro. Concordam? E o décimo princípio, que é o princípio da ampla defesa, assegura o direito de defesa no processo de licitação, por se tratar de um procedimento administrativo. Prestação de contas. Para finalizar esta nossa aula, falaremos um pouco sobre a prestação de contas na administração pública. Não somente no momento da licitação, mas em todos, a administração pública ela deve guiar-se por princípios. Como já visto, o princípio de publicidade determina que a administração deve tornar público todos os seus atos. Este princípio está relacionado à prestação de contas e à transparência da administração. Ter uma administração transparente significa fortalecer as relações democráticas e também aumentar o compromisso mútuo entre cidadãos e governantes. A prestação de contas, ela está intimamente ligada à transparência e não deve ter como único objetivo responder à pressão da lei de responsabilidade fiscal, mas, adicionalmente, ela deve refletir a obrigação dos gestores em garantir a transparência no uso dos recursos públicos. A prestação de contas é um dos caminhos da ampliação da cidadania e já se configura um indicador de prefeituras bem-sucedidas, que priorizam a publicidade dos resultados de suas ações. A Constituição Federal diz em seu artigo 31 que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, pelas câmaras municipais, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Ressaltamos também que a sociedade tem o direito de pedir conta a todo o agente público de sua administração. Segundo Gilberto Tristão, considera-se transparência a democratização do acesso às informações em contraposição ao sigilo
das mesmas. Gente, se é obrigatória a prestação de contas por parte dos nossos representantes que gerem os recursos públicos, cabe a todos nós, enquanto sociedade civil, cidadãos comuns, exercermos nossos direitos e também deveres e atuarmos junto a nossos administradores para que possamos construir uma cidade cada vez melhor, mais transparente e que seja feita sempre, ou que seja feito sempre, o que for melhor para a municipalidade. Chegamos aqui então ao final de nossa aula prática de formação profissional do curso técnico em serviços públicos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Bons estudos, tá? Façam a atividade proposta no ambiente virtual e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, um forte abraço.